Viagem no tempo é um assunto bastante frequente em filmes de ficção científica. Tem até roteirista que não tem nenhum medo, não, de colocar um paradoxo ali nessa história. Mas será que isso é um furo de roteiro? Vamos saber sobre isso. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Bocanunes e neste vídeo eu vou falar sobre Sombra Lunar, um filme de ficção científica que trata de viagem no tempo. Vamos embora pro vídeo. Uma produção norte-americana de 2019 deu uma pequena sacudida nos filmes de ficção científica que tratam sobre viagem no tempo. Com a direção de Jim Michael, a história trata de dois aspectos sobre viagem no tempo. A primeira é a viagem no tempo para o passado de uma viajante um tanto misteriosa, uma jovem. A segunda é o desenvolvimento para o futuro e a cada 9 anos, essa mesma viajante misteriosa volta ao passado em relação a ela para cumprir uma importante missão. O filme então ele mostra esses dois aspectos da seguinte forma. Começa ali mostrando ali uma panorâmica dentro de um escritório todo bagunçado, destruído, janelas quebradas. Aí a câmera vai se aproximando da janela e tem ali uma legenda que diz que o ano é de 2024. Olha, a gente está pertinho aí, estamos em 2022. Aí vemos através da janela ali uma cidade meio destruída, parece que teve uma guerra, uma coisa assim, um conflito meio pesado. Cai uma bandeira parecida com a dos Estados Unidos, tem algumas coisas diferentes. Daí temos um salto no tempo para o passado e vamos para 1988. Quando acontece esse corte para o passado, aí observamos o seguinte: um pianista em meio a um concerto, uma motorista de ônibus dirigindo o ônibus e um cozinheiro que está preparando uma refeição para os clientes de um restaurante, eles morrem de forma bastante estranha. Nenhum deles se conhece, mas todos eles apresentam uma marca com 3 perfurações atrás do pescoço, tem muita perda de sangue e o cérebro fica derretido. Temos aqui um outro corte, daí vai para a casa do policial Thomas Lockhart, que ele deixa sua mulher em casa, a mulher grávida, e vai fazer o seu trabalho como policial, fazer a ronda nas ruas da cidade à noite, junto com seu parceiro também policial. Nisso ele fica sabendo, os dois ficam sabendo desses assassinatos, ou desses crimes, ou dessas mortes, e eles vão ver o que está acontecendo. O Thomas Lockhart, ele é um policial, mas o sonho dele é ser investigador. E ele começa a observar algumas coisas parecidas entre essas mortes. Quem não gosta nada disso é o cunhado dele, que também é investigador e fica dando ali uma segurada na onda do cara. Sem se importar muito com o cunhado dele, o Thomas passa a fazer a sua investigação à parte. Aí ele observa por imagens das câmeras nas ruas uma jovem que está sempre ali por perto quando acontecem aquelas mortes. Ele dá um alerta, acabam descobrindo onde é que está essa garota e ele vai atrás. Ele acaba perseguindo essa garota no metrô e ali no metrô acontecem algumas coisas que dão uma grande virada, tanto na vida do Thomas quanto na própria história. E aí acontece uma coisa que parece ser um paradoxo, mas isso a gente só vai perceber lá no final. Bem dizer, bem no finalzinho do filme, de fato, acontece lá no finalzinho. A história segue o seu rumo, portanto, né? Então, 9 anos depois se passaram desde aquelas mortes e o Thomas ele ficou um pouco perturbado com aquilo ali, né? Só que acontecem outras mortes muito parecidas com aquelas que aconteceram 9 anos antes, e aí ele passa a desconfiar que ali tem alguma coisa. Ele acaba também descobrindo que a mesma garota está sempre por perto daquelas pessoas que acabaram morrendo do mesmo jeito, e também do mesmo jeito que aquelas outras pessoas 9 anos antes. Ele passa a fazer uma investigação e ele passa a ter algumas suspeitas, só que ninguém acredita nele. A partir daí, o Thomas passa a ter uma grande obsessão em desvendar esse grande mistério. Por que essas mortes aconteceram e qual é a relação que essa jovem tem com todas essas mortes? Uma coisa que me deixou assim meio bolado nesse filme foi a questão do paradoxo temporal. Não foi a questão da viagem no tempo, mas o paradoxo. A gente percebe assim, no começo, alguma coisa aconteceu que a gente não entende muito bem. Mas lá no finalzinho, a gente vai perceber que sim, houve um paradoxo
bem no começo, e aí assim a gente se pergunta, tá, mas se aconteceu esse paradoxo ali, quer dizer então que não devia as coisas acontecerem do jeito que aconteceu. Tem alguma coisa esquisita nisso aí. Bom, vamos fazer assim. Eu vou explicar, né, o que seria esse paradoxo temporal. O paradoxo temporal é quando alguém viaja no tempo por passado, altera uma ação, um fato, um acontecimento e com isso muda todos os acontecimentos futuros, fazendo com que a ação que motivou essa viagem no tempo, ela não exista mais. E ainda, com isso, a própria viagem não existiria. Essa relação de causa e efeito no tempo é a base do paradoxo temporal. E um exemplo que se dá muito claro para isso é o paradoxo do avô. Seria assim, se o viajante no tempo voltasse ao passado para matar o seu avô, para impedir que ele se casasse com a sua esposa, no caso a avó do viajante no tempo, o viajante mataria o avô e, portanto, o próprio viajante no tempo não existiria mais. Esse paradoxo, para muitos roteiristas e escritores de ficção científica, é resolvido de uma outra forma. Seria assim a criação de universos paralelos, mundos paralelos, dimensões paralelas ou até mesmo realidades paralelas. Dessa forma, o viajante no tempo, de alguma forma, ele ainda existiria. Com relação a esse filme Sombra Lunar, é muito esquisito, porque lá no começo a gente vê uma situação que acontece ali com o policial Thomas e a viajante no tempo, a Ria, e aí a gente se pergunta, tá, mas que diabo esquisito esse? E aí, à medida que vai andando o filme, e principalmente lá no finalzinho, a gente vê ou toma conhecimento dessas coisas todas que estão relacionadas lá no começo e que causam um paradoxo temporal muito esquisito, mas é muito esquisito mesmo. E mais interessante ainda é, como eu disse pouco antes ali da subida dos créditos, né? Aí a gente dá uma outra olhada lá no futuro, ou seja, 2024, naquele momento em que começou o filme, lá em 2024, o escritório estava todo demolido, quebrado, bagunçado, janela quebrada, aquilo vai mudando. Mas vai mudando o quê? Vai mudando aquela realidade ou uma outra realidade, porque daí a gente percebe, tá, mas houve um paradoxo muito sério. Como é que aquilo ali ficou resolvido? Como é que ficou a situação do Thomas, da Ria? Enfim, ficou muito estranho aquilo ali. Ficou uma grande interrogação, porque depois daquilo ali não aconteceu mais nada, não se soube mais nada, a não ser uma narração do Thomas que não esclarece muita coisa não. O que não significa também que esse filme seja ruim ou não, muito pelo contrário, nem estou me referindo a isso, mas essa questão do paradoxo temporal, para quem é muito ligado em ficção científica, não sei não, hein? E é isso aí, pessoal. Se você assistiu a este filme Sombra Lunar, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, diga o que você gostou ou não gostou, concorda com tudo que eu falei sobre o filme, deixa aqui o seu comentário, isso dá uma fortalecida danada aqui no nosso canal. E se você gosta de ficção científica, de literatura e filmes, ou até de gêneros parecidos, aproveite e já vem se chegando aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito, já inscreva-se agora no nosso canal e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um vídeo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!